e vamos trazer esta matéria exclusiva do DCM, né? Esta matéria que é muito técnica, então vamos juntos entender onde é que o Vinícius Segala foi chegar para trazer esta matéria exclusiva do Diário do Centro do Mundo, que traz por título: Como a imprensa brasileira e jornalistas desinformam sobre a derrota da Rumble em ações nos Estados Unidos contra Moraes, que é um dos tópicos muito explorados pela extrema-direita nos últimos dias e pela mídia hegemônica. Estamos falando da Rumble, uma rede social, né, lá dos Estados Unidos, do Donald Trump, que foi tentar processar o Alexandre de Moraes, perdeu a ação, mas isso não é o que você está sabendo. Em exemplo, alguém aqui no chat, mais cedo, até chegou a colocar: não, o Moraes não está perdendo para a Rumble. Tá, e a gente vai provar com essa matéria. Aliás, desculpe, o contrário. A Rumble não tá perdendo pro Moraes. Tá, e a gente vai provar com essa matéria. Por quê? Porque a impressão que a gente tem é o contrário. E de onde vem essa impressão? Vem justamente de uma manipulação, muitas vezes, como diz o Segala no subtítulo, dolosa, né? Intencional da imprensa. E outras, por falta de interpretação dos dados, técnica e apuração da notícia, que deveria ser o básico de um jornalista. Gente, R$391 para metade da meta. Falta muito, hein? A gente está pingando, mas não pode parar. Vamos até às 10 horas bater metade da meta. Depois a gente vai para outra metade e o programa fica bonito no ar aqui. Tô contando com vocês. Enquanto eu trago a matéria, preste atenção aqui comigo, mas vai pingando. Um pinguinho ou outro já faz toda a diferença. E aí a gente segue assuntando aqui neste começo de manhã, tá? Nos últimos dias, decisões e ações na justiça lá dos Estados Unidos e na justiça brasileira geraram um monte de desinformação, mentira, interpretação equivocada na imprensa, né? Sobre comandos judiciais que se dão no Brasil e nos Estados Unidos. Quase que um chumbo trocado jurídico, que é nada mais, nada menos do que um cinturão de proteção partindo do Donald Trump, ora, partindo outras feitas com o negócio do X lá do Elon Musk, para fazer uma queda de braço com o Xandão em termos de protecionismo ao Bolsonaro. Perceba que a Rumble vai agir logo depois da denúncia do Paulo Gonet da PGR, né? E que não entra na alça de mira, nem outros ministros, porque a liderança fascista dos Estados Unidos, esses dois pink cérebro aí, o Trump e o Musk, sabem que Alexandre de Moraes é a síntese, né, que está enfrentando o bolsonarismo com as ferramentas e que pode, de alguma maneira, né, baixar o ímpeto dessa internacional fascista que eles tanto querem empenhar. Mas vamos ao texto do Vinícius. Vem com a gente, vai pingando, povo. Esse emaranhado de desinformação vem por agentes, como eu disse, né? Definição perfeita do jornalista com nuances jurídicas, Vinícius Segala, culposos e dolosos. Os culposos se dão pelo seguinte aspecto: eles se precipitam ao tentar informar sobre um tema que é espinhoso e que não entendem, né? O jornalismo apressado, acelerado, aquela coisa do joga lá, pega a manchete aqui, traduz meio porcamente o inglês e vão para cima dos caras, né? Só que esses ainda, bem ou mal, mesmo que façam um serviço porco, que é o que eu costumo dizer, jornalista que faz isso não é diferente do médico que esquece um bisturi ou uma gaze dentro do corpo de um operado, né? Não é diferente do cálculo errado de um engenheiro. Não é diferente de um advogado, tua área, Lindiane, que perde um prazo, né? Comete erros que não são aceitáveis nesse proceder. A imperícia, né? A imperícia. Exatamente. Só que ainda assim, tem um aspecto que dá para salvaguardar. Esses não estão mal intencionados. O segundo bloco é pior. São aqueles que se aproveitam de um assunto que é complexo para daí sim desinformar, para criar o pânico e o caos a partir da noticiabilidade. Valeu, Benedito! Só que agora a gente vai varrer esta poeira da sala e vai entender, a partir deste minucioso processo investigativo do Vinícius Segala, o que de fato está acontecendo nesse trato aí. O negócio é o seguinte: no dia 21 de fevereiro agora, alguns dias atrás, uma semana, bem dizer, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio da plataforma Rumble
Rumble, em todo o Brasil, porque ela descumpre decisões judiciais. Inclusive, a matéria traz a decisão na íntegra. Acesse lá a matéria e traga e leia a decisão na íntegra, tá? Mas isso depois. Agora você fica aqui comigo e vai fazendo como o Benedito, vai dando aquele pingote aí pra gente avançar a meta, tá, povo? Já já o Breno Altman. A Rumble é uma rede social de compartilhamento de vídeo e conteúdo muito semelhante ao YouTube. É um YouTube, um primo do YouTube, vamos dizer assim. A diferença é o seguinte, lá na Rumble, né, ela é do Donald Trump, você pode vincular, você pode publicar quase tudo, quase o que quiser. Ou seja, fake news, imagens muitas vezes que seriam, não vou dizer censuradas, mas que seriam coibidas das redes sociais, que são imagens e conteúdos que não devem estar circulando livremente mesmo, né? É quase que uma deep web. Você vê na Deep Web corpos de crianças estraçalhadas e mutiladas, venda de órgãos, tráfico de animais, de armas, de pessoas, né? Todos os tipos de crimes, indecências e imoralidades, mas isso não pode estar em livre circulação. O Rumble vai no limite disso. Ele tem um certo grau de regimento do que não pode, mas é muito baixo, né? E ele permite muito, em nome da liberdade de expressão que esses fascistas querem para vender suas mentiras, que você fale barbaridades extremadas. Lembra do maldito Olavo de Carvalho usando aí o YouTube permitia isso, para dizer que a Pepsi, né, era feita de feto de criança? Né? Lembra disso? O Rumble nisso aí é uma quarta-feira normal. No Rumble, olha, isso aí é conversa de bar. É o mínimo que tem lá. O YouTube Tabajara, diz o de Silva aí. É isso aí. Vamos lá, pô, vamos pingando, hein? Então, gente, olha só o que acontece, né? Lá no Rumble tem todo esse ambiente nefasto, e aí a extrema-direita usa para ser o seu prato cheio, né? Para conseguir jogar todos os seus conteúdos mentirosos, falaciosos e criminosos. Mas, tendo todo esse aspecto do discurso do ódio, o Alexandre de Moraes decidiu, então, que a Rumble viabiliza a ação de grupos extremistas e permite o que ele chamou de massiva divulgação de discurso nazista, racista e fascista. Aquilo que tem que ser coibido pelas ferramentas jurídicas. Decisão acertadíssima. E quem não gostou, que morda as costas. A justificativa central para bloquear o Rumble no Brasil foi também que a empresa não possui representantes legais no Brasil. Puxa aqui o freio de mão. Foi o que aconteceu com o X. O X não tinha o representante legal, quem é que vai responder pelos processos? Quem é que vai responder no arco da legislação brasileira a respeito disso? Ah, nós não temos ninguém. Então, meu amiguinho, fecha as portas. Quando você tiver alguém aqui para ser a âncora jurídica para responder legalmente pela instituição que está operando em território brasileiro, nós voltamos a conversar. O Musk foi tentar meter o peito contra o Alexandre de Moraes e teve que recuar nisso. Botar o rabinho entre as pernas e dizer, não, você está certo. Se eu quero ainda abocanhar o Brasil, eu preciso me submeter à legislação brasileira, porque é assim que é. A soberania nacional não pode permitir esse tipo de flagelo criado pelas Big Techs. Elas não são Estado. A Rumble quer ser um Estado artificial ambulante, né? Que vai meio que itinerante, assim como o X e toda essa corte aí, chegando nos locais, se estabelecendo, cupinzando a democracia de dentro para fora e vida que segue. Não, vamos limitar os caras. Esse é o pique, tá? E aí, então, os caras não têm, o representante legal ainda não tem, né? Para responder juridicamente por isso. Mais do que isso, né? O mais alto executivo da plataforma diz que não cumpriria as decisões da Suprema Corte. Então, amigos e amigas, se você não tem representante, você comete crimes e diz que não vai submeter, vá, pô. Tá fora. Vida que segue. Aí o que acontece? Aqui daí tem o despacho do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou passar essa parte, se acessa aqui, tem à disposição, tá? O trabalho, olha, caprichadíssimo do Vinícius Segala. Vamos valorizar, né? Eu tô vendo alguns recados aqui elogiando e agora chegou um pingo do Carlos Silva. Olha que legal, ó. Parabéns pela reportagem. É isso, Carlos. O que você fez agora é, de fato, valorizar essa reportagem. Obrigado. Obrigado em nome do Vinícius aqui, tá? É um trabalho que custa o empenho, a dedicação e o trabalho da gente é suado e quando vocês pingam aqui, vocês estão financiando ele, né?
Aí o oficial de justiça, né, autuou a Rumble e tal, daí tá lá o CEO da Rumble, o Chris Pavlovski, papapá, afirmou que manteria o descumprimento das ordens. Isso que a gente trouxe. Aí o Moraes, então, rebate. Bom, diante do exposto, né, eu te dei oportunidade para que você, então, atendesse os pré-requisitos legais constitucionais para operar, você não quer, então não pode operar em território nacional. Como se lê ali nesses trechos que a gente deu uma passada para avançar na matéria, o mandato judicial é limitado ao território brasileiro. Por que é limitado ao território brasileiro? Porque é a Suprema Corte do Brasil. É óbvio que não está coibindo o Rumble, que não está limitando o Rumble em outras áreas. Não tem jurisdição para isso, né? Então teve gente que sabe que me assusta a ignorância, Olindia? Teve gente dizendo assim, ó, não, mas lá nos Estados Unidos o Donald Trump vai reverter. E gente da imprensa, mas reverter o quê? Não Pois pega, é. não é? Então imagina assim, ó, sei lá, nossa legislação para emplacar carros aqui no Brasil, diz, não, mas lá nos Estados Unidos é diferente. Claro, aqui é um lugar, lá é outro. Aqui tem uma legislação, lá tem outra. Não é diferente para esse aspecto aqui. Vamos seguir. Gente, vamos pingando, hein? Aí no último dia 19, a Rumble ingressou com uma ação judicial lá em Tampa, na Flórida, nos Estados Unidos, contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Você pode ler esse documento em inglês, ele está completo aqui também na matéria do Vinícius Segala. O Vinícius, de novo, faz um trabalho muito, muito dedicado aqui, gente. Aí ele traduziu, tá? No início da petição, a empresa afirma: a Rumble, né, inicia esta ação para barrar decisão ilegal do ministro Moraes, que tenta censurar ilegalmente empresas americanas que operam principalmente em solo americano. Vamos puxar o freio de mão, olha só. Que operam principalmente em solo americano? Não, não foi isso que ele fez. Não foi isso que ele fez. Só tem uma similitude entre as empresas que foram barradas pelo Alexandre de Moraes. O fato de ambas não se disporem a cumprir a legislação brasileira e não em solo estadunidense, que você chama de solo americano, naquela visão torta norte-americana, né, o CEO da Rumble. Aí eu volto. Barrar decisão ilegal. Quem é que define o que é legal, o que é ilegal para o Brasil? O dono de uma empresa ou o ministro da Suprema Corte, que interpreta a legislação? Né? Então faça-me o favor. Se poupe, me poupe, nos poupe. Né? Até eu quero fazer um adendo, né, sobre o STF, que não só é a Suprema Corte, mas é o grande guardião da Constituição Federal. Isso é uma coisa que lá no primeiro ano de Direito a gente aprende na faculdade. Então, assim, eles estão ali para isso, não é só para, por exemplo, as decisões que todo mundo conhece, o STF está julgando o caso X, tal, está na instância suprema, mas, assim, eles são os guardiões da Constituição. E a soberania nacional, a democracia é o que a gente tem de mais valioso na nossa Constituição, né? Que foi aí objeto de tanta luta, né, do povo brasileiro durante a repressão. Então, assim, é um achincalho que Trump, Musk, tantos esses tentem justamente ir contra algo que eles sabem muito bem que eles não podem, porque se fosse com eles também não iam gostar, né, Tiago? E não aceitam, né? Luciana e Ana, beijo pra vocês, obrigado pelos pingos. Já eu leio, a Lindiane vai trazer pra gente já esses recados aí. Mas esse é o espírito, façam como a Ana, como a Luciana, antes disso ali como o Carlos Silva. Vamos pingando e valorizando este trabalho que se deu, né? A feição aqui, olha o Vinícius Segala trazendo trecho e destacando o trecho deste documento, né? Produzido lá pela Rumble no sistema judiciário norte-americano, né, trazendo a introdução disso, a ação e tudo, papapá. Eu vou passar essas partes, né, porque elas estão definidas aqui, mas está à disposição para você lá no diariodocentrodomundo.com.br, tá? Como se nota aqui no que a gente está trazendo, a Rumble foi solicitar à Justiça da Flórida para revogar uma decisão da Suprema Corte do Brasil para validação no Brasil, se restringindo ao Brasil, o que é até uma inócua tentativa, não só viciada e pobre de argumento, como básica do caráter jurídico, né? É muito frágil pensar que
Os caras vão por essa linha. Considerando que Estados Unidos e Brasil são nações soberanas, com sistema de justiça independentes, ninguém se subordina ao outro, a ação é uma impossibilidade jurídica. Por quê? Porque a Corte norte-americana não tem poder de alterar uma decisão do Poder Judiciário brasileiro. É isso, né? Ainda assim, com tudo isso posto, que até um aluno de ensino médio, tá, teria condições de já chegar a essa conclusão com estrutura básica, sem precisar aprofundamento jurídico, mesmo assim a mídia brasileira comercial, e essa definição do Vinícius Segala é fundamental, né? Essa que precifica, financiariza e comercializa a notícia, de maneira culposa ou dolosa, voltando ao termo, falhou em apontar esses atos. As reportagens a respeito disso se limitam a dizer que a Rumble, em parceria com um grupo empresarial que pertence ao Donald Trump, processou Alexandre de Moraes, ponto. Acusando Moraes de promover censura ilegal. O que não é censura ilegal? Censura ilegal seria dizer o seguinte, ó, o DCM está censurado agora porque está trazendo essa matéria. Isso é censura ilegal. Não tem nada de ofensivo, criminal, muito pelo contrário, né? Na nossa produção. Você sabe o que é censura ilegal? Uma matéria que o Vinícius Segala fez aqui, que foi maravilhosa, isso no ano passado, trazendo elementos de corrupção de uma prefeita do Tocantins, né? Envolvida com o empresariado do artístico musical lá do Barões da Pisadinha, que facilitava a contratação da empresa que ela tinha como empresária do grupo para prefeituras lá do Tocantins, e o Segala desnudou isso, e ela recorreu à justiça e derrubou o DCM quase 24 horas, ou mais ou menos 24 horas do ar. E isso é uma censura ilegal, tanto que foi corrigido rapidamente e repudiado por todas as classes representativas do setor judiciário e do setor comunicacional jornalístico, aqueles comprometidos com a verdade. Por quê? Porque o Segala não fez nada a não ser trazer fatos comprovados pela justiça, né, e noticiar. Aí, se eu tiro isso do ar, isso é uma censura. Eu falar que o sujeito não pode vender mentira, não pode dispor crimes como racismo e nazismo, isso não é censura. Isso aí, de novo, até uma criança, e eu disse que era pessoa de ensino médio, agora eu vou mais longe, até uma criança do ensino fundamental chega a essa conclusão. Vamos avançando aqui. Alguns veículos chegaram a dar voz à afirmação falsa e impossível do advogado da Rumble nos Estados Unidos, de que a decisão do ministro tentava censurar a empresa fora do Brasil. Olha que barbaridade, gente. Fizeram sem o cuidado de informar que se tratava de uma mentira e de uma impossibilidade jurídica. Aí o Vinícius Segala traz exemplos, para não dizer que, mas daí vocês estão criando inimigos imaginários, vocês estão mentindo e tal. Tá aqui, ó. Poder 360. Rumble e empresa de Trump processam Moraes nos Estados Unidos. Se limitando a essa visão. A essa visão inócua, injustificada. Se não tem base legal, a notícia é outra ou não é notícia. Então, vamos corrigir essa manchete, né? Vamos corrigir essa manchete, Lindiane. Rumble e empresa de Trump se aventuram em um processo natimorto para constranger ministro brasileiro. Se aventuram em uma decisão sem pé nem cabeça para defender Bolsonaro. Porque fizeram isso horas depois da denúncia da PGR. Olha a CNN. Moraes quer censurar contas dentro dos Estados Unidos, diz a advogada Rumble. Aí vai pro famigerado jornalismo declaratório. Aquele que bota na boca de alguém aquilo que eu não quero me comprometer, jogo lá como notícia e sexta lá vi. É assim que é. É a vida. Não fui eu que disse, foi o advogado da Rumble, se ele falou é verdade, né? Pobre. Muito pobre tecnicamente. Aí vem o UOL, né? Aqui na sequência tem um trecho do UOL. A plataforma do Rumble, o Segala destaca. O UOL chegou a publicar
duas vezes, uma embaixo da outra, que a Rumble acusava a Moraes de tentar censurar a plataforma nos Estados Unidos, mas não informou que isso era mentira. Então, uma espiral de desinformações que foi escalando desde a última terça-feira, quando, né, a juíza norte-americana, a Mary Scriven, responsável por julgar essa ação da Rumble, proferiu uma decisão a respeito do caso, decretando a derrota da empresa em sua ação judicial. E aí o Segala traz também a íntegra, em inglês, claro, né, porque foi produzida lá pela juíza norte-americana, dessa decisão que é uma vitória de Alexandre de Moraes, por assim narrar, ou simplesmente aquilo que é. Como que uma empresa quer, norte-americana, tentar subverter a ordem jurídica de uma soberania estatal? Não tem cabimento, não tem precedente, não tem fundamento jurídico. A magistrada negou o pedido da Rumble e explicou a sua visão a respeito desse descabimento. Vou abrir aspas para a juíza Mary. Enquanto isso, pinga lá, povo, 9:12 agora. Não há qualquer evidência de que o governo brasileiro, o governo dos Estados Unidos ou qualquer outra entidade relevante tenha tentado fazer cumprir nos Estados Unidos as ordens emitidas por Moraes. Ou seja, ela desmente a Rumble, que diz que ele tentava coibir a empresa também no solo norte-americano. Aí vem um trecho, né, em inglês aqui, destacado pelo Vinícius Segala, que na decisão, então, a justiça nega o pedido da Rumble, explicando que ninguém está tentando fazer a decisão da justiça brasileira se validar lá no território norte-americano. A juíza Mary Scriven teve toda uma minúcia e um cuidado de deixar claro, por óbvio, que nenhuma decisão do Moraes ou de qualquer juiz brasileiro ou de qualquer outro país do mundo, que não os Estados Unidos, tem o poder de ditar o que uma empresa pode ou não fazer dentro do solo norte-americano, estadunidense. Assim como o contrário, uma empresa lá não pode querer subverter a ordem e a regra aqui. Mais do que isso, a juíza teve o cuidado de informar, né, esses aspectos. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu parei? Ingressar essa. Que a Rumble, em território local, regional, doméstico, terá todo o direito de ingressar com uma nova ação, se insurgindo como um provável ato de violação de soberania dos Estados Unidos dentro das próprias fronteiras, né? Então, você tem a liberdade de fazer isso quando restringido à nossa realidade. Olha só, gente, trabalho maravilhoso do Vinícius. Foi o que bastou para jogarem mais lenha na fogueira. O site Poder 360, do jornalista Fernando Rodrigues, por exemplo, preferiu colocar em seu título, isso é uma escolha, e uma escolha é uma ferramenta ou uma arma na mão do jornalismo, né? E ele preferiu colocar não a derrota da Rumble, mas a obviedade de que a decisão de Moraes não tem valor nos Estados Unidos, tentando narrar o quê? De que Moraes, então, está limitado pelo poder judicial americano, que ele tentou dobrar a aposta e ficou tombado pela grande justiça, soberana e imponente justiça estadunidense. A grande falha aqui no título e em toda a reportagem é uma desinformação, porque o ministro jamais tentou praticar uma invasão de soberania aos Estados Unidos. Nunca houve esse contexto. Além disso, a matéria destaca que o ministro não notificou as partes norte-americanas sobre a decisão, mas culposa e dolosamente, né, termo muito bem trabalhado aqui pelo Vinícius, falhou em destacar que o não fez pela impossibilidade de fazê-lo, uma vez que as partes inexistem em não manter representação judicial no Brasil. Como é que eu vou notificar alguém que não tem o representante, se é justamente esse um dos motivos pelo qual ela não pode operar, e eu estou decidindo judicialmente por isso, que ela não pode operar porque não tem representante para ser notificado. Então eu não tenho como notificar. A justiça brasileira tem esse precedente, tem essa jurisprudência, tem essa garantia. Olha lá o Poder 360. Olha que ridículo, gente. Pinga lá, vem comigo. Justiça dos Estados Unidos diz que Rumble não precisa seguir a ordem de Moraes. Juíza disse que o processo sequer existe nos Estados Unidos e que por isso não há como conceder uma medida liminar. Ministro do STF não notificou as partes norte-americanas. Cara, isso aqui é muito podre, com todo respeito.
que eu não devo, né? Com todo respeito que não lhe devo. Os influenciadores da extrema-direita, esses, né, tentaram lamber os beiços, né? Tentaram engraxar o bigode com desinformação, como o vagabundo blogueiro Paulo Figueiredo, o ditadorzinho Neto, né? Que publicou nas das suas redes sociais, claro, que a decisão seria uma derrota para Alexandre de Moraes. E essa versão é a que pegou. Muita gente estava falando sobre isso, inclusive aqui no chat, né? Então, olha como o trabalho do Vinícius é fundamental para fazer validar a verdade, verter a verdade. Para tanto, o Figueiredinho aí, o ditadorzinho Neto, se utilizou da informação prestada pela juíza quanto ao direito da empresa norte-americana de ingressar com uma nova ação judicial numa improvável possibilidade de um magistrado brasileiro vir um dia querer fazer suas decisões no território. O que a juíza disse, né? A grosso modo, gente. O que falou a juíza Mary Scriven? Ela diz assim, ó, olha, Rambo, você não vai avançar no processo contra o Alexandre de Moraes, porque ele não tentou alterar a legislação norte-americana, ele está fazendo valer uma lei lá no país dele, ele é ministro para isso lá, assim como eu sou juiz aqui, e basicamente ele não tentou porque ninguém pode tentar, já que os Estados Unidos é um país soberano, como o Brasil é, e cada um manda na sua casinha. Se um dia ele ou qualquer outro tentarem, aí vocês vão poder ter o direito de recorrer. É mais ou menos dizer assim, ó, olha, não aconteceu esse crime, tá, filho? Se um dia acontecer, aí você pode trazer isso como crime, denuncie, se um dia acontecer. Né? Se um dia roubarem o teu celular, reclame, mas não saia gritando que o teu celular foi roubado simplesmente porque você botou no bolso e não tá achando ele. É isso que a juíza falou. Né? Mas o Figueiredinho, ditador sanguinolento Neto, veio nessa linha. De acordo com o blogueiro nada, isso aí é um golpista com rede social. A decisão é uma porrada em Moraes, já que a juíza afirmou que nenhuma decisão do ministro tem validade dos Estados Unidos. Faça-me um favor. O jornalista americano, olha, o Greenwald, né? Sempre ele, que agora é colunista da Folha de São Paulo, foi além. Ele não só compartilhou a publicação que descreve a decisão judicial americana, norte-americana, estadunidense, como uma vitória, como aproveitou para criticar uma jornalista da Globo News que noticiava o fato como ele é a rejeição do pedido judicial realizado pela empresa. Olha o Glyn compartilhando ali o Lorenzo Ridolfi, que diz assim, o texto de Daniela Lima, jornalista da Globo News, sobre a decisão da Corte da Flórida, distorce fatos e omite pontos cruciais que desmontam sua narrativa pró-censura. O Lorenzo é o cara que está criticando a Daniela Lima. O Glenn, ele repostou isso, que faz valer também como uma opinião dele. O Lorenzo diz assim, ela apresenta a negação da liminar como a vitória de Moraes, mas a corte decidiu que as empresas não precisam cumprir suas ordens, pois não foram notificadas conforme tratados internacionais. Mentira, mentira, mentira que o Lorenzo conta aqui e tenta dissolver a versão única que apareceu até agora de veículos aqui, verdadeira, da Daniela Lima, lá de Globo News, né? Que normalmente, via de regra, faz um bom trabalho em que pese às vezes se perder. Assim, segue a espiral interpretativa perniciosa, alimentada ainda por veículos como o site antagonista e a agência de notícias Reuters. Culposa ou dolosamente, vão todos fazendo o contrário do que se arvoram a fazer: informar.